Boa noite, meu povo. Mais um episódio. Hoje, de forma diferente, né? Iniciamos uma série só com bate-papos. E a Voz do Povo veio literalmente para dar voz a quem não tem voz. E pensando nisso, a gente lançou um convite para o nosso amigo Carlos Jorge, que hoje vem com temas extremamente importantes, que dá uma credibilidade enorme para alguns trabalhadores do nosso município. Limuru de Anadia, Alagoas, hoje conosco, Carlos Jorge. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Como bem colocou o Luiz Paulo. Meu nome é Carlos Jorge, sou professor da Rede Municipal de Limuru de Anadia, de Arapiraca. Há mais de 15 anos a gente já está na profissão. E tem uns 10 anos que eu estou à frente do Sinteal Limuru de Anadia. E há um ano agora no Sinteal Regional Arapiraca, que cobre mais de 10 municípios. Então a gente luta diariamente por valorização e respeito aos trabalhadores da educação. Maravilha, maravilha. E quando falando de educação, fica um pouco no ar algumas situações meio desagradáveis, mas a gente já entra nesses assuntos mais polêmicos. Eu posso lhe dizer que quando você conversar nos assuntos mais polêmicos, como trouxe folhas e mais folhas ali, a gente vai colocar aquele foguinho assim por trás de você, porque tem que pegar fogo o negócio, tem que pegar fogo. Nada mais, nada menos, eu como um porta-voz que vem tentando dar voz a quem não tem voz, usando o podcast A Voz do Povo, quero conhecer quem é Carlos Jorge, né? E a primeira pergunta é, quem é Carlos Jorge, né? Exatamente. É um servidor público de carreira aqui em Limoeiro e em Arapiraca, onde eu tenho muito orgulho. Tem gente que diz assim, não sei o que, professor. Não, eu tenho orgulho de ser professor da rede pública municipal. Vim da rede pública, sou filho de trabalhador rural e tenho muito orgulho disso. Tem gente que não tem, mas eu tenho. E sei que só a educação consegue mover e mudar a realidade de uma cidade, de um estado, de um país. Por isso que eu não desisto da luta. Sei que às vezes é muito demorado, é muito assim, complicado você avançar por N situações, por político que não valoriza, que coloca empecilhos, mas melhor do que tudo isso é quando você vê as vitórias que vai beneficiar não só apenas a minha pessoa, mas todos aqueles que estão comigo no mesmo barco, que são os trabalhadores que fazem a educação na ponta, tanto em Limoeiro como nos demais municípios. Falando um pouco, já literalmente abriu a boca e já disse que é professor, né? Isso. Professor, e eu confesso para você que ser professor não é fácil, né? Não. Porque é pegar alguém que não conhece, não entende e transformar ele em um ser humano que passa a conhecer algo, né? Que passa a entender algo, e não é fácil. Não é fácil, e você como professor, explica um pouquinho nessa situação aí, dentro dessa linha de raciocínio. Não é fácil ser professor no Brasil, especificamente em lugares, cidades pequenas como Limuru de Anadia e tantas outras, que nós temos a questão da perseguição, do salário defasado, da troca de favores. Infelizmente não é fácil ser professor, mas é muito gratificante quando você pega um aluno e que ele sai alfabetizado, tendo conhecimento daquilo e lendo a realidade, porque para ser professor não basta você ensinar ao aluno a decodificar sinais, assim ele sai alfabetizado, letrado, tendo conhecimento e sabendo, entendendo o que leu e o que diz a sociedade nesse mundo tão cheio de controvérsias que a gente vive hoje em dia, com tantas situações que requer tomar decisões rápidas e que tenha sido acertado naquele momento para beneficiar todos que a gente acompanha. Lancei aquela pequena enquetezinha, né, no podcast, e o povo pediu e aqui você está, né? E a primeira pergunta é, eu preciso aprender e hoje vai ser o dia que eu vou estar apto a aprender, literalmente, alguma coisa, frente a frente nesse bate-papo com o Carlos Jorge. Me explica um pouco sobre o Sinteal, né? Sinteal, explica um pouco sobre essa situação. É o Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Já tem 35 anos de história em Alagoas. É o maior sindicato do estado de Alagoas, onde defende do porteiro da escola ao diretor da escola. Todo trabalhador da educação, seja concursado ou contratado, é representado pelo Sinteal, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas. A gente não mede esforços diariamente para que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados, seja ele da rede municipal, seja ele da rede estadual. A gente acompanha todos os trabalhadores e luta
não briga, porque a gente não faz briga com o prefeito nem com o governador. A gente luta e mostra aos prefeitos e aos governadores que é preciso respeitar a lei. Muitas das vezes eles não querem respeitar a lei que rege a educação, a LDB, o Fundeb, mas a gente está aqui para cobrar desses prefeitos o respeito, a devida valorização, porque sem um funcionário efetivamente valorizado e respeitado, não se tem uma educação de qualidade para quem precisa, que é o filho do trabalhador. Porque quem não precisa, quem tem dinheiro, vai para a escola particular, onde não tem greve, onde tudo é uma maravilha, segundo quem está lá. Mas a gente que trabalha com pessoas, filho do trabalhador, a gente precisa dar o máximo para que esse filho do trabalhador tenha uma educação de qualidade na ponta. Esse é o nosso objetivo enquanto Sinteal, em todos os municípios que a gente acompanha em Lagoas. Interessante, interessante. E você, como conhecedor, e Sinteal aí, literalmente, não só dos municípios de Limoeiro de Anadia, como de Arapiraca, que você já citou aí, como que você explica um pouco, avalia um pouco a educação do nosso município, Limoeiro de Anadia, Alagoas? E também, já completando, a valorização dos nossos profissionais. A educação de Limoeiro. A gente sempre precisa melhorar a qualidade da educação, não que não esteja uma educação boa, mas sempre é preciso melhorar a qualidade, porque esse é o objetivo do trabalhador, é o objetivo do Sinteal, buscar uma educação de qualidade cada vez melhor. E como eu falei há pouco, essa educação de qualidade passa pela valorização dos trabalhadores, coisa que não vem acontecendo em Limoeiro ao longo dos anos. Por que eu digo isso enquanto representante de Limoeiro, do Sinteal, como também da regional Arapiraca? Nós temos uma defasagem muito grande no salário dos trabalhadores de educação de Limoeiro, principalmente dos professores, que vem sendo construída ao longo dos anos. Desde 2008, quando entrou em vigor a Lei do Piso Nacional do Magistério, na época do governo, então, o presidente da República Lula. Então, ele criou uma lei e precisava ser dali para frente, você tinha um valor de um piso inicial para ser todos os anos corrigido, e não vem acontecendo isso em Limoeiro de Anadia ao longo dos anos. Por isso, nós temos uma defasagem de 60% no salário inicial de professor em Limoeiro de Anadia. Eu posso abrir parênteses aí antes de você responder, dentro dessa fala sua aí, mas a gente sabe que dentro do nosso município existe alguns professores que não têm esse tipo de defasagem, assim, questão salarial. Como assim? Me explique um pouco. Você está falando dentro da lei, não é isso? Dentro da lei. Ah, entendi. Na lei, hoje, o professor Limoeiro, todos têm defasagem. Agora, se tem alguns que têm gratificação, que corrige essa defasagem... No caso, são beneficiados. Isso, aí é diferente. Mas a lei que rege, a Lei do Piso Nacional de 2008, rege uma situação de que o professor não pode receber de 25 horas menos de R$ 2.800 e pouco este ano de 2024. E hoje nós estamos ganhando Limoeiro de Anadia, tabela inicial, todo mundo pode ter acesso a isso, R$ 1.777 apenas. Quer dizer, mais de R$ 1.000 de diferença no salário inicial. A gente já começa perdendo isso, todo e qualquer professor. Então, você foi professor de Limoeiro de Anadia, está perdendo e muito na carreira, mais de 60% no salário. Por quê? Porque ao longo dos anos, os prefeitos que por lá passaram, desde 2008, não vêm corrigindo o piso, aquela porcentagem que o governo federal encaminha, por N motivos. E um deles é manter a grande quantidade de contratado, que infelizmente para a gente é prejudicial, o trabalhador. No caso, para os concursados. Isso, prejudica o grande número de contratado, porque tira do Fundeb. Todo o dinheiro que paga professor, funcionário de escola, é tirado do nosso Fundeb. Mas pela lei, os contratados, como que eu posso me explicar assim? Se torna correto ter os contratados ou não? Não, é necessário ter contratado. Entendi. Não nessa grande quantidade que tem em Limoeiro de Anadia. Para você ter uma ideia, no outubro do ano passado, que foi um ano político que a gente sempre luta, em janeiro, no outubro do ano passado, tinha praticamente 2.000 funcionários de Limoeiro de Anadia, da educação. Contratados? Entre contratado e efetivo, mais ou menos 500 e poucos efetivos, o resto todo contratado. Quer dizer, de um ano para outro a diferença é muito grande, volta esse ano para 1.400 e pouco. Como é que em outubro do ano passado, de 2022, tinha 1.900 professores, funcionários, e quando é em outubro de 2023, tem 1.400 e pouco. Quer dizer, caiu essa quantidade de alunos? Não caiu. Então, explica isso que tinha muito contratado desnecessariamente. Eu não sei porquê, a gente já protocolou o ofício do Ministério Público Estadual em Limoeiro, não tivemos resposta ainda, estamos indo agora para Maceió, para o MPE estadual, para ver se resolve a situação de acabar com tanto contratado e fazer um concurso em Limoeiro, que a gente trabalha. Correto, né? O correto é fazer concurso para que todos sejam concursados e tenham os direitos respeitados. Dentro da sua fala, você que está mais por dentro do que eu e trabalha
dia a dia com isso. O porquê que sumiu os concursos da nossa cidade? Isso é uma pergunta que nós sabemos o motivo. Eu acho que todo mundo sabe, Limoeiro e toda a região. O concurso público é uma maneira de você dar o direito completo ao trabalhador. O trabalhador não precisa dever favor a nenhum político, seja estadual ou municipal. Então você é livre para votar, depois de estar concursado, em quem você quiser, se vai votar ou não. Já o contratado, cidade pequena, que não tem PSS igual o Limoeiro, Arapiraca não, que já é estado maior, você tem um PSS, passa pessoas de outros, processo seletivo, CLA. Tem uma prova, você passou, vai trabalhar, não importa onde é que você mora. Limoeiro não, nós sabemos que os contratados são pessoas que moram na cidade e pessoas que são amigas do prefeito ou de algum vereador que leva. Então essa pessoa recebe o contrato e fica devendo favor, logicamente. Então é por isso que os prefeitos de lugares pequenos insistem em não querer fazer concurso. A não ser quando o Ministério Público o obriga a fazer concurso. Porque é mais fácil você ter contratado, porque você paga menos, situação precária de trabalho, e você tem aquela pessoa, aquela família na mão para votar em você e no que você mandar. Essa é a realidade do lugar pequeno, nós sabemos. Em todo o Brasil é assim, e Limoeiro não pode ser diferente, é igual. Mas dentro da sua fala ainda sobre a questão da valorização aí e a questão de ter tantos contratados, existe espaço dentro do nosso município para tantos contratados? Eu já questionei. Existem tantos alunos assim para ter tantos professores contratados assim? E professores são não funcionários, que é cuidador, que cuida do aluno especial, merendeiro, são todos servidores contratados. Mas assim, a gente acredita que não. Mas a gente não pode provar porque a gente já vem, desde do ex-prefeito, a gente vem protocolando ofício na secretaria, pedindo a lotação. O que é isso? Onde está o funcionário trabalhando? Não é dizer que tem 1000 funcionários trabalhando, mas eu quero saber onde está cada um trabalhando, em qual escola, em qual creche. E nunca nos responderam. Por que a gestão municipal de Limoeiro insiste em não nos passar a relação dos servidores por escola? Então, alguma coisa está errada. Então, a gente acredita que quando você tem algo que tem muitos contratados, mas o secretário já falou em reunião que não, só que é um valor absurdo de contratado de Limoeiro, uma cidade daquele tamanho, proporcionalmente igual a Lagoa da Canoa, na questão de valor que chegou em 2023. Lagoa da Canoa tem bem menos funcionários. Lagoa da Canoa organizou o plano de cargo lá, o PCC de lá, organizou a tabela de vencimento. Hoje paga o melhor salário de Alagoas e recebeu 60 milhões de reais em 2023. E Limoeiro recebeu 61 milhões. Praticamente a mesma situação. A cidade não tem nenhuma indústria, tudo vive do Fundef, Fundeb e FPM. E por que Lagoa da Canoa organizou a folha de pagamento? Porque Lagoa da Canoa paga o melhor salário, porque Lagoa da Canoa sobrou 3 décimos terceiro, quarto, quinto e sexto. E Limoeiro não paga praticamente o pior salário, não sobrou R$1 para ratear. Por quê? Porque tem inúmeros contratados. É preciso que o Ministério Público entre nessa questão, tendo em vista que os trabalhadores, a gente conversa, mas a maioria não quer entrar para não ser prejudicado. E nós só temos que recorrer agora ao Ministério Público Estadual, que a gente já recorreu e está esperando resposta. No caso, a maioria dos contratados não quer entrar. Os contratados não falar, não perdem. E o efetivo que deveria lutar... Que são efetivos. São efetivos, mas a grande maioria não luta por questão de não ser perseguido, ser transferido de escola, porque também alguns já têm familiar contratado. E acontece isso. Alguns questão de você ser contratado e bater de frente e ser transferido, ser trocado. Não, eu acho que contratado bater de frente vai perder o emprego, né? Pelo amor de Deus. Os contratados perdem o emprego. E o efetivo pode ser que seja perseguido. E antes a gente tinha uma luta em Limoeiro que a gente já levou para o Limoeiro mais de 200 pessoas para a rua. Cobrar. Na época do ex-prefeito, ele levou pessoas para a rua que fazia gosto às movimentações. Ele conseguia avançar. Hoje em dia, poucos se movimentam. Eu não sei o motivo, cada um sabe. Nós sabemos, mas nós respeitamos cada um a sua decisão. Sim. Mas a luta foi diminuindo porque as pessoas foram sendo alocadas em algum momento, com 15 horas, algumas pessoas que acrescem carga horária, outros foram contemplados com um contrato para a família, e você vai se organizando, deixando a luta de lado, porque foram beneficiados alguns. Uma pergunta que veio aqui na minha mente, o professor ele tem que trabalhar quantas horas? O professor de 25 horas em Limoeiro tem que trabalhar 16 horas com um aluno e o restante... Isso por semana? Por semana. E o restante é o chamado HTBC e HTPI, que é uma lei nacional. O que acontece? O prefeito, ao invés de fazer igual a Arapiraca está fazendo, conseguiu agora, e o Estado fez já, ampliar todo mundo para 30 horas, que é o correto, ficaria 20 horas com o aluno de segunda a sexta, e vai um dia, hora de contrato, fazer o HTPC, que é o trabalho pedagógico. Limoeiro não faz isso, a gente já solicitou, Limoeiro não faz isso. Pega algumas pessoas que são amigas dele, algumas pessoas, não que não tenha competência, tem sim competência, já concursado com 25 horas, dá mais 15 horas, que é uma forma de você garantir aquela pessoa
calma, do seu lado, trabalhando outro horário e ganhando um salário maiorzinho. Então, isso é uma forma que acontece em Limoeiro. Arapiraca, a gente conseguir colocar para todo mundo que queira 30 horas, você vai se apresentar com 30 horas, vai ter... Quer dizer, é outra situação. É livre, na verdade, né? Quem quiser, vai. Quem quiser. E é pelo edital, vai ter uma lei passada na Câmara, quer dizer, não é para beneficiar ao B, porque é meu amigo, é para todos que queiram. Arapiraca é assim, a gente conseguiu. Já em Limoeiro é 15 horas só para quem é amigo, para quem tem alguma afinidade com a gestão, e isso prejudica o trabalhador e a luta, porque você deixa de lutar, porque está ganhando aquele mais um pouquinho no momento, mas no futuro ele pode perder e voltar a ser o salário pior que tem, como a gente que não está com nenhuma carga horária acrescida no seu salário. Infelizmente, é um dos piores salários que tem. No caso, essa questão das 15 horas fica um pouco meio vago, porque a gente que conhece um pouco a situação, a gente percebe que, por mais que o professor tenha que trabalhar 16 horas, que você falou, né? Isso, 16 horas na sala de aula, a gente sabe que não chega exatamente... E quando tem essas 15 horas a mais? O correto é para ele trabalhar os 2 horários, 40 horas. Fica 40 horas, trabalhar os 2 horários, de manhã e tarde. E alguns trabalham sim, alguns que estão... Agora tem outros que a gente não sabe onde é que está lotado, muitos concursados. Por isso essa grande quantidade de contratados. Porque muitos efetivos a gente nem sabe se está lotado. Nós denunciamos há um tempo atrás aí, servidores que tinham 10, 15 anos, eu nem sabia que era concursado de Limoeiro. Eram esposas de ex-vereadores, esposas de pessoas famosas em Arapiraca, e só recebia Limoeiro na dia. A gente denunciou, o Ministério Público chamou e ele teve que trabalhar, essas pessoas tiveram que trabalhar. Não sei se estão trabalhando agora, porque a gente... Mas é assim, o que tinha de coisas erradas, que continuou errado, eram muitas coisas, mas quando conseguiu resolver parte. Por isso que, ao longo de alguns anos, o reajuste vinha completo, 2017, 2018, o reajuste vinha completo. Mas depois de 2021 começou a vir reajuste pela metade, ou não ter reajuste, por isso nossa defasagem só aumenta a cada ano. É complexo, né? Muito a situação complicado. meio complexa. Muito complicado para resolver em Limoeiro. Você citou aí e enfatizou sobre Lagoa da Canoa. E eu queria que você, na verdade, balanceasse aí e chegasse num denominador comum e explicando para nós, assim, a questão da valorização do nosso município, Limoeiro de Alagoas, para a educação, com os municípios vizinhos, né? Isso. E com as cidades vizinhas que você conhece e trabalha. Pronto. A gente vai ser bem sincero. Hoje, o pior município da nossa regional que paga é Campo Grande. Campo Grande é o pior município. A gente ali não tem como esse exemplo de nada, aquele município que paga o pior salário de Alagoas, me parece. Mas nós não estamos tão bem na fita. O que acontece? Nós temos um PCC dos melhores. PCC é Plano de Cargos e Carreira e Remuneração, que foi feito em 2007. A época em 2007, da 2006 a 2007, foi feito um PCC muito bom, diga-se de passagem, igual ao Taquarana. Agora foi quem melhorou do Lagoa da Canoa, ficou igual ao nosso, ou melhor um pouquinho, mas era bem mais ruim do Lagoa da Canoa. E o PCC é quem rege a nossa carreira. Nós temos salário inicial e o resto é a nossa carreira, é o que você estudou, o tempo de serviço, as porcentagens já colocam em cima. O nosso é excelente. O que não acontece em Limoeiro é que ele não coloca em prática. O prefeito rasga diariamente o PCC de Limoeiro na dia, que foi votado e aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado na época pelo prefeito da época, em 2007 foi em 2006. O que acontece? Deveria a Câmara Municipal chegar e cobrar isso. Mas quando eu vou lá cobrar isso, eu que sou taxado de que não vou fazer o que é certo. Então, eles aprovaram a lei, não pode ser que não esteja lá todos os vereadores que aprovaram, mas a Câmara aprovou, então eles são responsáveis. Sim, sem dúvida. E por que ele não cobra que o prefeito cumpra essa lei municipal? No caso, os vereadores, né? Os vereadores teriam que cobrar isso do prefeito. Sem dúvida. Junto com a gente cobra, mas os vereadores não cobram isso. E quando a gente fala de vereador, automaticamente a função dele, Cobrar. Após ganhar, é cobrar, é fiscalizar. Fiscalizar, acompanhar. Justamente o prefeito. O prefeito. Justamente Eles o prefeito. Não ganham para votar, o prefeito manda. Eles ganham para votar, sim, beneficiando a população. Mas o primeiro ponto é acompanhar as contas e cobrar do prefeito que venha seguindo as leis municipais, que não segue. Essa lei municipal do PCC não é cumprida em Limoeiro na dia há anos. Quando a gente fala um pouco e entra um pouco na política, eu fico com a língua coçando justamente e eu não posso parar de falar. Porque aqui a Voz do Povo ela não tem partido, não tem lado e eu quero que continue desse jeito. Na verdade, nem tem partido, nem tem lado. Nem tem versão nenhuma. A Voz do Povo veio para dar voz a quem não tem voz. E a gente sabe que... Será que esses vereadores que estão com essa lei na mão e não cobram, não trabalham em pró a isso, têm direito de ser reeleito novamente?
Essa é uma pergunta que fica para o povo decidir. Exatamente. Essa é uma pergunta que fica para o povo decidir. Então analise direitinho, porque essas coisas estão sendo vetadas literalmente através da Câmara, através do seu vereador, de quem você colocou lá, não é isso? Então a Voz do Povo veio para isso, para abrir os olhos de vocês e mostrar direitinho em quem você tem que votar agora em 2024. Porque qualquer gestor faz o que faz com a voz da Câmara, ou não. Sem dúvida. Então, último ano de 2023, o reajuste era 14,95. E o recurso do Limoeiro dava para isso sim. E sobrava ainda. Porque o reajuste do professor Limoeiro começa em maio. Ou seja, de janeiro a abril você não tem reajuste. Então você não tem gasto desse dinheiro que entrou. A mais do que o ano anterior. Então, você vai ter aí 5 meses, 4 meses livre de reajuste. Então, o dinheiro dava para dar os 14,95 sobrando. Todo mundo... Coité, o pior município que tinha de reajuste de valor e deu o reajuste completo. Coité de nós. Tirando... Então, quando se quer, faz. Quando eu soube, a lei já ia para a Câmara, o PL, para votação do reajuste. Sem avisar a gente, sem conversar com a gente, enquanto representante ou com a categoria. E a gente foi até a Câmara no dia da votação e eu pedi para que, assim, tentando para ver se eles pediam vista, um vereador pedisse vista, alguma coisa, para a gente poder discutir com o prefeito mais e chegar no percentual. Os vereadores não votaram tudo quando chegou lá a lei. Apenas 10%, perdendo 4,95% para o resto da vida a gente perdeu. Por quê? Porque os vereadores, eu sei que o vereador não paga salário, quem paga é a prefeitura. Mas eles poderiam nos ajudar, segurando, fazendo uma fala, mas não. Todos que estavam lá votaram, ciente de que só era aquele que o prefeito podia. Mas como? O vereador discutiu, o vereador teve acesso aos valores de folha, o valor que ia chegar. Não tiveram, se tiveram, lá não quiseram discutir. Votaram, todos caladinhos lá, e aprovou 10% apenas, a gente perdendo no salário. Mas o recurso veio praticamente 15% a mais no percentual de um ano para outro. Mas você não pegou de janeiro, você pegou de maio. Então você tem mais do que 15%, porque não deu os 14,95%. Então, é a forma de não valorizar e os vereadores dão um aval ao prefeito para isso. Todos, não só da situação. Todos que estavam lá. Claro, é os 11. É os 11. E às vezes a gente sabe que dentro dos 11 tem uns que não tem voz mesmo, não consegue nem abrir a boca, tá lá só sentado na cadeira. É complicado. A gente sabe disso. Porque não tem voz nenhuma, tá lá só sentado na cadeira e tem que assinar porque automaticamente... Se tem 11, 8 vota, estou dando um exemplo, isso, né? Ou no caso, se tem 11, 7 vota, a maioria ganha, a maioria vence. Então, automaticamente, o voto dele vai ser a favor do mesmo jeito. Mas seria importante ele falar, né? Sim, pelo menos abrir a boca, né? Dizer que estava, por que dali foi votado, e ele seria, porque não estaria certo. Pelo menos ele fala. Sim, se ele não concorda, abrir a boca e falar. Mas tem uns que às vezes tem medo. Mas cada um é livre, né? Tem medo, a verdade é essa, tem medo, não abre a boca. E existe aquele, como que eu posso dizer? Aquele senso de aprisionamento. As pessoas parecem que se prendem a uma situação. Meu, você foi livre. Quando eu sempre cito, né? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, deu liberdade para você. O véu se rasgou, você está livre. Você escolhe aonde você quer andar. E o que é certo é, se você tem o poder na mão, Deus lhe colocou aí entre os 11. Eu estou literalmente falando sobre os vereadores eleitos. Se Deus colocou você entre os 11 para trabalhar para a população, para o povo de Limoeiro de Anadia, Alagoas, não trabalhando, um dia você vai ser cobrado. E nessa terra, não vai ser em outro lugar, não. Tem que ser aqui. Então, reflita um pouco, pense direitinho. E uma coisa eu falo, dinheiro não é tudo. Então, se você está sendo comprado, pense direitinho, trabalhe para o povo merece. O povo merece. É complicado, Carlos Jorge. Dentro da sua fala, você analisando, principalmente nos municípios ou nas cidades vizinhas do nosso Limoeiro de Anadia, Alagoas, existe uma top de linha assim que cumpre tudo certinho, como manda o figurino. Hoje nós temos a Lagoa da Canoa, o único município da nossa regional que está cumprindo o piso nacional de 2008, que é a lei do piso do magistério, e a carreira do município. Todo completinho, não falta nada hoje, desde outubro do ano passado que a Lagoa da Canoa cumpre isso. E que está bem próximo, possivelmente esse ano, com o reajuste que já foi aprovado de 15%. Desde o ano passado, Giral, vizinho, também vai cumprir praticamente o piso. O restante, todos estão abaixo do piso. Alguns abaixo um pouco, outros com a diferença estrambólica no salário que deveria pagar. Mas, em tese, é isso, e a gente sempre luta para que todos cumpram a lei e valorizem os trabalhadores da educação do nosso município.
A questão de reajuste salarial, todo ano vem a verba para reajuste salarial da educação? E como é que funciona esse sistema? A verba vem a mais até do que... Se os prefeitos quisessem, todos, respeitaria a lei federal e a lei municipal, que é o PCC, e cumpriria a lei. Mas aí, em tese, é melhor contratar, é melhor fazer outras coisas. E, infelizmente, eles não respondem por isso. Por quê? Cada município tem uma lei municipal, que é o PCC. E cada um faz do jeito, seguindo, lógico, a nacional, mas coloca alguns artigos que beneficiam o prefeito. Por exemplo, tem cidade que coloca assim, o prefeito é obrigado a pagar o piso com o vencimento. Vencimento é tudo que eu recebo, com a minha garantia, o meu tempo de serviço. Então, ele não paga o piso, mas quando termina pagando, porque paga com a carreira. Então, são artifícios que eles usam para não respeitar a lei. Mas todos os municípios recebem, sim, verba suficiente para reajustar anualmente aquilo que é vindo do governo federal. Para você ter uma ideia, esse ano, infelizmente, é o pior reajuste do piso nacional, porque caiu ano passado as arrecadações, é apenas de 3,62%. O reajuste do piso do professor esse ano é 3,68%, por isso que é a coisa assim, 3,6%. Mas nenhum município da nossa regional só tem esse crescimento. Limoeiro, por exemplo, tem um crescimento inicial, que vai crescer mais do que isso. Mas o primeiro ponto de partida já está em 11,23% de reajuste do valor total do Fundeb, passando de 61 milhões de 2023 para 68 milhões de 2024. Quer dizer, é dinheiro demais. O ano passado, para você ter uma ideia, de 2020 a 2023, 20, 21, 4 anos, não é isso? Sim. Em 4 anos, Limoeiro de Anadia cresceu no valor do Fundeb 153%, saindo de 24 milhões em 2020 para 61 milhões em 2023. 153% aumentou o Fundeb em Limoeiro de Anadia, o valor geral. E a gente teve de reajuste quanto? 2020 tivemos o reajuste completo, 12%. 2021 foi aquele zero do governo federal, congelou. 2022, 33,20%, tivemos 20%. E em 2024, que era 15%, tivemos 10%. Quer dizer, o meu salário está praticamente o mesmo de 2020, mas o município cresceu 153% no valor do Fundeb. Está indo para onde esse dinheiro? Está indo para pagar funcionários contratados, na grande maioria. Será que é necessário tudo isso? Precisa que os vereadores tomem também a situação de acompanhar isso, e o Ministério Público já notificou para ver se ele nos ajuda a resolver esse problema, porque precisa ser contratado, mas não tanto. Mas antes de contratar, por que não fazer um concurso? Essa é a questão que fica em Limoeiro de Anadia. Eu só quero ratificar aqui, Carlos Jorge, uma das situações para que as pessoas, principalmente os nossos vereadores, que trabalham para o nosso município, para a nossa cidade, o nosso prefeito hoje interino, Marlon Ferreira, se assistir, se ver a nossa entrevista aqui do podcast A Voz do Povo, esteja ciente que a gente não está aqui, não é debatendo, não é falando para atacar nem atingir, não. A gente está aqui só cobrando os direitos, né? No caso, os nossos direitos, os direitos da população, o direito do povo. Isso é fato. Fato. Espero que não leve para o coração, porque a maioria das pessoas costumam levar para o coração. Justamente eu citei algo aqui em uma das entrevistas, teve pessoas que levaram para o coração. Fica com uma mágoa, né? Não, sabendo que é o correto, o que é certo é certo. A gente não tem como esconder o certo, né? O que é certo. Não tem como esconder o certo, não é isso? Então, infelizmente, é complexo, mas você falou um número aí da questão dos valores que vem para Limoeiro. Qual é o valor novamente? Vai vir esse ano. Esse ano? No mínimo. Isso em 2024, você está falando? 68 milhões de reais. 68 milhões. Isso. Só para Fundeb, só Fundeb isso aí. E só educação, no caso? Só educação. Fundeb, que significa? Que vai gastar tudo com educação. 70%. Essas siglas significam o quê? Fundeb? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. 70% desse valor é para pagar servidores. A nossa folha de efetivo é muito baixa. Se fosse só para o efetivo, sobraria no final do ano para ratear 1 milhão de reais. Então, por isso que precisa ter muito contratado para poder gastar esse dinheiro. 70% desses 68 milhões é para pagar nós funcionários. O resto de 30% é para manutenção da escola. No caso, o mínimo, ele pode gastar 90% com funcionários, se quiser valorizar. Mas nós estamos falando de 68 milhões. Que vai chegar a mais do que isso no final do ano. Pode ter certeza que chega a mais de 70 milhões. Isso na nossa pequena cidade. De Limoeiro de Anadia. Saindo de 24 milhões em 2020 para, veja o crescimento. Então, a valorização a nível nacional, o Fundeb vem para valorizar. Para vocês terem uma ideia, só em janeiro de 2024, que fechou dia 31,
31, não é isso? Foi. Eu acompanho mensalmente todos os municípios que a gente acompanha, de valor que chega, para ver o crescimento de um mês para outro, de um ano para outro. Lima de ano passado recebeu 6 milhões e alguma coisa, em janeiro. Só em janeiro. 6 milhões. Desses 61 milhões aqui, 6 milhões foi em janeiro. Porque os maiores meses são janeiro e fevereiro, que vem até abril. Mas foi 6 milhões e alguma coisa em janeiro de 2023. Aí eu olhei, somei tudo, tá lá, qualquer um pode ver no portal do Banco do Brasil, Tesouro Nacional. Lima recebeu só em janeiro de 2024 9,6 milhões. Nesse caso, só janeiro. Nesse caso, qualquer pessoa pode entrar lá no site, no sistema. Tesouro Nacional, Banco do Brasil. Só colocar como que é o passo a passo? Se você coloca lá BB42, que é Banco do Brasil, aí aparece lá. Aí já no Google direto, já aparece lá. O estado, que primeiro é Acre, né? Estado e a cidade. Acho que aí você clica lá no Acre, passa para Alagoas. Cidade você coloca o número do dia, o ano 2024 e o mês de janeiro. Já aparece tudo. Já aparece lá tudo, o dinheiro que entra. Não só do Fundeb. Você pode escolher só Fundeb, como pode escolher os outros secretarias. Entendi. Só escolher Fundeb, que é o que eu represento na educação. Então, desses 68 milhões, tem que ser 70% só para pagar funcionário. Então, se o prefeito quiser tirar um pouco dessa defasagem do salário do professor, ele pode sim, é só querer organizar. E a gente vem notando isso desde o ex-prefeito, para a gente tirar essa defasagem que é imensa. Diga de passagem, o ex-prefeito não contribuiu com a defasagem. Todos os anos ele dava o reajuste, mas também não tirou nada. Ex-prefeito o Marcelo Rodrigues. Não vamos dizer que, então, no período dele, os 3 anos que ele passou, 2060 ele deu 0, 18, 19, 20 ele deu o reajuste completo. Então, se não aumentou a defasagem. Mas 2021 não teve nada, que foi o governo federal que congelou. 2022 nós perdemos praticamente 13%. E 2023 perdemos mais 5%. Então, a cada ano só aumenta a nossa diferença e a gente perde mensalmente, enquanto servidor público em Brasília, a gente perde muito mensalmente. Dá para comprar um carro novo, se você pagar a parcela de um carro novo, se você receber salário completo, se seguisse a piso e carreira em Limoeiro. Infelizmente não segue. Posso lhe dizer que é complicado. A situação está bem caótica, é bem difícil mesmo de trabalhar. Quem sabe um dia melhora, né? E nós estamos trabalhando para isso, né? Justamente a gente tentou, lançou o convite e você literalmente aceitou estar aqui conosco, né? Para conversar sobre educação, vem qualquer hora. Sim, isso é extraordinário. Eu posso dizer, somente para o povo que vai nos assistir, seria um bom partido ou uma boa pessoa para estar sentada em uma das 11 cadeiras, tá aqui bem na sua frente, viu? Seria uma boa pessoa. Eu acho assim, se o cara tem um conhecimento avastador dentro da educação e trabalha em pró isso, em cima disso, seria uma boa pessoa para trabalhar e lutar contra os direitos, né? Os direitos, somente da educação do nosso município. Quando você abre espaço para falar sobre o direito de uma classe trabalhadora, logicamente, você abre para todos os trabalhadores, seja da educação, da saúde. Quando você começa de um lado, os outros lados também seguem o mesmo caminho, né? De buscar o que é direito, que muitas vezes é negado, não só para o trabalhador, porque quando você nega o direito do trabalhador, o trabalho na ponta não fica com excelência. Não que a gente, porque não recebe salário completo, não trabalhe corretamente. Trabalhamos sim. Muitos professores reclamam, inclusive, que fica aqui registrado, que tiram do salário deles, que já são salário baixo, para fazerem festas, fazerem coisa dentro das escolas, tirando do próprio bolso para comprar material, para poder a aula render melhor. E isso não é bom, não é justo com o trabalhador. Quem deve arcar com tudo isso é a secretaria, para isso vem verba. É complicado, viu? Complicado de verdade. Você já citou aqui, falando sobre o Fundeb, né? Sobre a questão salarial aí. Posso dizer que o valor é exorbitante, né? Eu mesmo não conhecia, estava bem por fora desse valor aí. Milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Confesso que muitas pessoas também não sabem, principalmente da nossa cidade. Principalmente da nossa cidade, muitas pessoas ali também não sabem. A maior verba do município é a educação. É a maior verba. De todos. De todas as secretarias, a educação é a educação, Fundeb. É a mãe de todas. Por isso que todo mundo tem um olho em cima, né? É muito dinheiro. Viu? Seria interessantíssimo, viu? Já pensou você na educação ali, na Secretaria da Educação? Não Eu penso muito diferente desses políticos. E me diz aí, se o povo escolhesse você para sentar em uma das cadeiras, o que você faria? Eu me propus a isso, mas não deu certo. Eu agradeço imensamente quem confiou. Mas eu acho que seria um trabalho muito grande. Eu sei que um só não faz nada sozinho, mas o meu propósito era convencer os outros a seguir a ideia de que aquele caminho é o caminho certo, de usar o dinheiro para beneficiar todos.
e não a parte que votou em mim. Não existe. A gente tem que ver no coletivo todos. Todos sem perceber em quem votou, nada a ver. Nosso trabalho enquanto Sinteal sempre é esse, e se eu tivesse chego lá, né, também faria o mesmo de tentar lutar por todos, independentemente de ter votado ou não. Esse é o propósito de você ter uma gestão e uma sociedade igualitária. É você não olhar para o cidadão, quem ele votou, quem ele é, de quem ele é filho. Não, ele é um cidadão e merece respeito igual a qualquer outro, não importa se. Sem dúvida. Mas, infelizmente, nós não temos isso no Brasil, né? Infelizmente. Eu lhe conhecendo agora, frente a frente, nesse bate-papo maravilhoso, posso lhe dizer que teria meu voto. Eu trabalhei numa escola aqui em Arapiraca por 10 anos e não era professor ainda. Eu já tenho 22 anos de concurso. Essa carinha assim, eu já tenho 22 anos. Entrei em 2002 para a Célia Rocha, na época. E eu não era estava eu não tinha formação ainda, estava no ensino médio, não tinha formação, não podia ser professor. E eu fiz concurso e passei 10 anos, 9 anos, 11 meses e alguns dias, limpando a escola e cozinhando na escola. Não tenho nem vergonha de dizer isso. Nesse período eu comecei a fazer faculdade e fui ser professor em Limoeiro na dia contratado na época. Depois fiz concurso e passei. Disseram, você vai continuar limpando a escola ou cozinhando, já sendo professor? Sim, o dinheiro é ali do meu jeito. Enquanto eu não passar em Arapiraca como professor, eu não saio de outro. E passei, tem 10 anos já. Quer dizer, eu sei todas as vertentes da educação, eu conheci. Eu conheci diretora que me tratava de um jeito quando eu era do apoio, que eu chamava do apoio, né? Que limpava, que abria o portão. E quando eu passei a ser professor na minha escola, a diretora me passou a tratar diferente. A mesma diretora. A mesma diretora. E outras diretoras. Você vê que, infelizmente, tem o preconceito. Tinha muito. A gente vai acabando com isso. Mas tinha essa, você é professor, você é melhor do que o outro que não é professor na escola. Isso acontecia muito. Uma pergunta que não quer calar. Mas existe hoje o preconceito dentro do nosso município, principalmente dos concursados para os contratados? Eu acredito que ainda não acabou totalmente. Porque assim, mas a gente trabalha... Eu ouvi já de secretários na reunião, enquanto Sinteal, representante, presidente, o serviçal, secretário, não fala essa palavra serviçal perto de mim. Essa palavra é do tempo da escravidão, de servir, serviçal de servir. Nós somos todos trabalhadores da educação, cada um na sua função, professor, diretor, merendeiro, que limpa a escola, a SD. Mas tinha secretária ainda que falava serviçal. Você imagina se essa pessoa está preocupada em valorizar um funcionário desse, que chama de serviçal. É como se fosse obrigado a servir. Não existe. Então, assim, esses preconceitos ainda existem, a gente está acabando, já mudou muito. Eu sofri na pele muito isso, por isso que eu defendo todos a mesma situação. Somos todos iguais. Perguntinha que não quer calar. Hoje eu vim preparado. Não se preocupe que nós estamos dentro do horário, viu? Por lei, quando a sobra do Fundeb. Deixa eu ver aqui. Essa sobra deveria ser rateada entre os funcionários da educação. Ainda existe a possibilidade de rateio do Fundeb, visto que já estamos no segundo mês do ano? Essa pergunta deve ser sobre o Fundeb do 2023, no caso, né? Isso. Fundeb 2023. Isso. Se tivesse recursos, sim. Primeiro, o dinheiro do Fundeb, como é 68 milhões desse ano, 70% mínimo, pode gastar 100%, mas o mínimo de 70% é para gastar com funcionário. Se o prefeito gastou 71% com funcionário, está lá no CIOP comprovando que ele gastou 71%, ele não tem obrigação nenhuma de ratear. Entendi. O restante, 30%, é para ele gastar com a escola. Isso com o funcionário da educação? Da educação de música, só da educação. Só da educação. Agora, se o prefeito gastou 68%, 50%, tem que ratear até chegar a 70%. Não, ele quer ir para a cadeia, pede o mandato. Isso é lei federal. Só que Limoeiro, quando você esteja com o secretário e com o gestor, Limoeiro já ultrapassou, já estava em 78% do Fundeb. Gastou mais do que 70%. Está lá no CIOP, com a grande quantidade também de contratado, que também paga do Fundeb 70%. Então, com essa situação, hoje, Limoeiro da Dia não tem recurso no Fundeb 70% do ano passado para ratear com os trabalhadores, como fez Canoa, Giral, Campo Grande. O que acontece? Se o prefeito quiser bonificar os trabalhadores, ele pode tirar do Fundeb 30%, que é chamado Fundeb 30%, ou de qualquer outra receita do município, e dar uma bonificação, como vai fazer agora o governador do estado. Gastou tudo o Fundeb 70%, mas ele quis vai pagar meio salário, meio 13º, vai pagar uma folha a mais quase, ao servidor do estado, rede estadual. Uma bonificação, não é rateio, porque ele gastou. Isso pode fazer o Marlão, pode fazer qualquer prefeito da regional aqui do estado de Alagoas do Brasil. Mas aí é uma questão dele querer. Ele não é obrigado, só é obrigado a se gastar menos de 70%. Ele já gastou mais com a grande quantidade de funcionários que tem em Limoeiro da Dia. Então, para essa pergunta, não tem...
Se tivesse dinheiro, ele pode pagar rateio do ano anterior até abril. A lei permite que ele feche a conta do ano anterior, agora em abril de 2024. Então, até abril ele poderia estar rateando sim, se tivesse dinheiro. Mas como não tem, ele falou que não tem para ratear. Foi essa a resposta do prefeito para o Sintel. Sem dinheiro não Sem tem dinheiro, como. não tem como dividir. Além de Fundeb, tem um antigo Fundef. É Fundef? Fundef, é isso. Fundef. 2008. Isso. O tão sonhado rateio do Fundef. Ainda existe a esperança dos profissionais receberem essa sobra tão sonhada? As reuniões que já tivemos com o prefeito Marlan e com o secretário, ele, na última, falou que não vai ratear, mas, até porque o ex-prefeito assinou um TAC, segundo ele, eu tive acesso a esse TAC, onde já tinha colocado parte desse recurso para ser gasto com escolas, com essa questão toda. E até 2021 não existia uma lei federal que obrigasse ou que proibisse pagar. Em 2021 tem a Lei 14.625, relatada pelo senador Rodrigo Cunha, que diz que o recurso que chegou até 2021 gasta com escola. O recurso que chegar depois de 2021 divide com os trabalhadores. Como o nosso chegou antes, aí está esse impasse aí. Quem quer pagar, que é o exemplo de Arapiraca, e Coité do Noia, que está lá o dinheiro resguardado para se pagar. Já Limoeiro, o prefeito disse que foi empenhado todos os valores, grande parte dos valores, com obras de escola, essa questão toda, feita pelo antigo prefeito com o TAC assinado com o Ministério Público, e ele está apenas, segundo ele, seguindo o TAC e o desempenho que o ex-prefeito deixou. Por isso, segundo ele, não vai se prejudicar em não seguir o TAC, e que a lei e o acordo do TCU diz que o dinheiro que chegou antes não é para ser pago. Essa é a fala do prefeito e o que está lá no acordo. Então, por isso, companheiros e companheiras de Limoeiro, não terá, pelo menos foi a fala do prefeito, rateio do Fundef para os trabalhadores em Limoeiro. Infelizmente. Bem complexo, né? 30 e poucos milhões de reais que nenhum trabalhador viu R$1. Mas esse fundo não era literalmente... Se seguisse a lei inicial do Fundef, era para ser 60% para professores, na época era 60% só professores, hoje é tudo trabalhadores, 70%. E os outros 40% para o município. Como o dinheiro na época não veio nos outros anos, aí foi feita uma ação e a justiça deu ganho de causa do município para receber essa diferença que não veio. Então essa diferença deveria ser o quê? 60% para professores, 40% para o município. Mas os prefeitos não entenderam assim e foram gastando. E hoje, segundo ele, não podem mais pagar, os que ainda têm dinheiro e os que já gastaram, acabou. A exemplo de Limoeiro, se tem dinheiro ainda é muito pouco desse recurso, mas que foi aplicado em reforma de escola, é muito dinheiro para não chegar nem R$1. Os trabalhadores ganhavam tão pouco à época e hoje ainda ganham pouco, mas não foram contemplados com esses valores. Outros municípios foram, outros municípios pagaram aqui da região e outros estão para pagar, como Arapiraca, o resto do dinheiro que tem, e Coité está o dinheiro lá todo resguardado para pagar, esperando só o MPF liberar essa homologação para o pagamento. E o Limoeiro não está assim, o Limoeiro já não tem mais esperança, segundo o prefeito, de pagar. Do Fundef, não. É complexo, É a realidade, né? A situação bem aí tem para caótica. chegar um outro valor menor que agora é Fundeb, um valor menor do Fundeb, que Sim. é perto de 4 milhões de reais, segundo o prefeito. Se chegar agora, vai ter que pagar sim, porque a lei o obriga. É outro valor já menor. Que não chegou ainda, pode ser que chegue. Se chegar, a gente vai dizer. Isso chegando, você já sabe, é automático, né? O Sintel A gente tem acesso assim, fica sabendo, e o prefeito também nos avisa. E esse chegar agora, esse vai seguir a lei nova, 14 mil que está na Constituição, aí tem que pagar 60% para os professores. Isso aí é obrigado. Tem mais alguma coisa? Uma perguntinha. Dentro dessa fala nossa aí, de que forma que o Sintel encara essa situação? Qual? Essa situação dos recursos que chegam e não vai. A gente trabalha diariamente para que o máximo de valorização chegue aos trabalhadores e que essa educação seja de qualidade. Quando a gente não consegue dialogando com os gestores, tem uns que não querem diálogo, a gente encaminha para o Ministério Público e fica aguardando as respostas. A gente acredita, sim, ainda que vamos avançar, sem precisar de tanto de Ministério Público, mas isso depende muito da gestão, do apoio da base também, do apoio da Câmara Municipal, que a gente sempre vem batendo nessa tecla, que a gente tem que trabalhar em parceria.
a gente busca os órgãos, Prefeitura, Câmara, Ministério Público, quando a gente não consegue mais o diálogo direto, a gente procura esses outros meios. Mas seria importante a Câmara Municipal, eu já até propus, coloquei um ofício lá pedindo uma audiência pública. Não fomos atendidos. Pra você ter uma ideia, tem município que a gente vai fazer reunião, a gente faz nas câmaras, Giraldo Ponciano, Campo Grande, a gente faz na Câmara Municipal as reuniões. E assim, os vereadores nos apoiam. Eu peço esse apoio e vejo que não tem, eu não sei qual é o motivo. O motivo está bem explícito, mas a gente não pode literalmente abrir a boca porque a gente não tem provas, né? Porque então fica difícil. O que a gente queria é uma parceria, que os vereadores nos ajudassem a avançar para que os trabalhadores tivessem os direitos respeitados. Porque não sou eu apenas, Carlos Jorge, que estou sendo prejudicado. É uma categoria. Geral, né? Geral que está sendo prejudicada com salário defasado, que poderia melhorar. Tirar 100%, acredito que não pode, porque tem uma defasagem muito grande, mas isso está aos poucos. A parte complicada aí, porque como você disse que a maioria das pessoas tem acesso, e eu tenho um acesso e vi alguns salários de alguns professores, salários exorbitantes. Eu tenho aqui em PDF, está aqui. Em PDF. Lá no CIOP, né? Qualquer cidadão pode ver. Pode ver, salários exorbitantes, entendeu? Professores recebendo 13 mil reais. Enquanto o outro recebe 3 mil, 2 mil e pouco. Quer dizer, por que essa diferença toda? Muito, gigantesca. Nós sabemos que aí tem gratificações pelo cargo e nós entendemos, logicamente, um diretor tem que ganhar mais do que porque ele responde, trabalha de horário. Nós sabemos tudo isso. Só que... Mas 13 mil... Nós não compactuamos de que a minha gratificação possa ser maior do que o meu salário. Não existe em lei nenhuma. Para você ter ideia, essa professora está recebendo praticamente mais que um vereador. Pronto. Como é que eu recebo, por exemplo, 3 mil... Vamos colocar 4 mil reais redondo. 4 mil reais. E eu vou ganhar 13, por exemplo. Eu ganhei 2 vezes mais do que o meu salário. 2 vezes a mais. De gratificação. Será que existe lei municipal? Pergunta aos próprios vereadores. Existe uma lei municipal que diga que eu possa ter uma gratificação maior do que o meu salário? É preciso que isso seja explicado. Porque se não tiver isso, nós estamos incumbindo de alguma coisa ilegal. Não, e outros, né? Hashtag fica a dica. Se você quiser tirar dúvida, é só entrar. Sim, lá que você vai ver, no CIOP que você vai ver. Isso não é conversa, não. Você entra e você vai ver que tem professores e tem o nome dos professores lá. E eu não sou contra que o professor ganhe, porque eu quero ganhar. Sim, sem dúvida. Agora que seja no justo, né? Isso, o justo. Que todo mundo ganhe, não seja só alguns escolhidos. Não, se tivesse como eles ganhar até 50, 60, 80, que ganhe. Agora que seja o justo, né? O que eu acho injusto é o seguinte, um ganhar o valor que você falou, ou até menos, e o outro ganhar lá em cima, exatamente, né? E sendo a mesma classe, e sendo o mesmo nível. Que deveria sim, se está num cargo, deveria sim ter a gratificação, mas não nessa proporção, né? Que em Arapiraca nós temos gratificações sim, mas todas, diretores de escola, ninguém ganha mais do que eu, não ganha nem o dobro do salário dele normal. Ninguém em Arapiraca, pode olhar no CIOP de Arapiraca. Já outros municípios você ganha mais do que o dobro, então a gratificação é maior do que o salário. É isso que estou questionando os vereadores. Isso é possível legalmente no município? Você tem uma gratificação maior do que o salário? Se tiver, beleza. Se não tiver, nós precisamos rever a situação. Por isso que eu bato na tecla do diálogo com os vereadores. Audiência pública, o presidente da Câmara precisa se manifestar, outros vereadores, não só o presidente, mas assim, quem tem que puxar é o presidente. Sem dúvida. E outros vereadores questionar. Vamos fazer uma audiência pública, vamos convidar a base da educação, convidar o Sinteal para trazer os dados, para a gente dialogar, rebater os dados, convidar o prefeito e o secretário, para ver se a gente chega no denominador comum, para ver se a gente consegue diminuir essa defasagem e tirar essa coisa de que Limoeiro poderia pagar melhor e não paga por não querer. Nós precisamos acabar com isso, os vereadores, sendo nosso parceiro, a gente consegue avançar sem briga com o prefeito, sem briga com o vereador. Não é a entidade aqui. Eu, enquanto presidente, hoje estou, não sei daqui a quanto tempo eu vou estar, sei que o meu mandato tem mais 3 anos, são 4 anos de mandato, mas enquanto eu tiver... Hoje você é o presidente Sinteal. Da Regional Arapiraca, que são 10 municípios, mas inclusive Limoeiro. A gente trabalha para beneficiar. Não pode... Eu já disse o seguinte, mas você... Eu sento com todo mundo para conversar, prefeito, vereador, não tem inimizade com nenhum, nem amor com nenhum. Eu não tenho nem amor com prefeito nenhum, nem inimizade. Trabalhou certo, eu digo para você, trabalhou errado, a gestão, a situação, não é o prefeito que é ruim, a pessoa do prefeito que é ruim, mas a condução, a gestão está ruim para os trabalhadores.
Aí o povo não entende, acha que eu estou contra o Marlon, que eu estou contra o Luciano Barbosa, que eu estou contra o Boenin, por exemplo, que são os prefeitos que a gente... Uhum. Não. Se o prefeito fizer a coisa certa, para beneficiar os trabalhadores, que é o nosso objetivo com o CITEAL, a gente fala bem. Se faz errado, a gente fala que está errado, para ver se melhora. Nada contra a pessoa de cada um, e sim com uma forma de gerir o recurso que tem que ir para o trabalhador de forma com a valorização e não como faz de conta, como acontece em alguns municípios. É complexo. Ô, Carlos Jorge, você como presidente, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dentro da questão do rateio, quando ele não é repassado para a classe da educação, existe a possibilidade de o Sinteal levar um pouco da culpa ou não? O Sinteal sempre leva a culpa. Quando as coisas estão ruins, o Sinteal é culpado. Quando a coisa está boa, que acontece as coisas, o prefeito que é bom. Isso aí a gente nem já está acostumado com isso, a gente convive com isso diariamente. Quando o prefeito dá o reajuste, repassa o reajuste, a gente lutou no meio da rua. Repassou o reajuste, aí o prefeito deu o reajuste. O prefeito não deu reajuste, foi no meio da rua, lutou, fez... O Sinteal não conseguiu o reajuste. É assim, quando a gente não consegue, a culpa é nossa. Quando a gente consegue, o prefeito deu. Isso é normal. Sobre rateio, hoje, depois de 2021 para cá, graças a Deus, nós não trabalhamos cobrando rateio. Rateio não é valorização, a gente tem que entender isso enquanto trabalhador. Rateio é uma forma de enganar os trabalhadores. Quando você não pagou o salário completo durante o ano, que se você pegar hoje o recurso de molho todinho e distribuir como reajuste, que der para dar, não sobra R$1 para rateio nunca, porque é assim que tem que ser. Mas os prefeitos insistem em pagar abaixo do salário, defasando do salário, tirando cada mês um pedaço do salário. No final do ano tem lá uma sobra, aí paga uma folha duas e faz vídeos e mais vídeos dizendo que é bom porque pagou rateio. Rateio é desvalorização e desrespeito. Agora, se você pagar o piso com a carreira no município e ainda sobrar dinheiro, eu digo que o prefeito é bom, que soube organizar o recurso e valorizou. Aí eu faço um vídeo e digo. Agora, quando o prefeito paga abaixo do piso, como Campo Grande, hoje, e paga o pior salário que tem, juntou agora, pagou mais ou menos 5 folhas de sobra do ano passado, porque a gente foi para o Ministério Público. Uhum. E vai dizer que é bom? Não. Bom é se pagar salário completo. Hoje, de outubro para cá, só Canoa paga do ano passado para cá. Mesmo assim, sobrou 3 décimos. O resto, ninguém paga piso. Então, mesmo que sobre rateio, não é bondade. É porque ele não usou o dinheiro certo no salário, por isso sobrou no final do ano. Quando não contrata muito. Quando contrata muito, não me lembro na dia, nem uma coisa nem outra. Nem sobrou, nem paga completo, porque tem muitos contratados, infelizmente. Eu não sou nada contra contratado. Pelo amor de trabalhar, eu disse no meu vídeo. Trabalhando, eu sou a favor. Contratado, não importa. Ele é igual a mim. É pior, no caso, a única diferença que ele tem de contratado para mim é que ele não tem estabilidade. Ele pode, no final do ano, perder como perde. Sem dúvida. Pronto. Mas ele é trabalhador igual a mim. Outra... Eu defendo, inclusive, contratado, que trabalha. Sim, sim. Agora, tapar buraco ou ficar no lugar de um que é concursado, que está viajando, não trabalha, aí é que o bar apaga. Rapaz, você entrou bem na pergunta que eu queria fazer, porque existe algumas pessoas concursadas e literalmente existe um contratado. Não é que ele está viajando, às vezes está em casa sem fazer nada. Tá amigo do rei, é amigo do rei. É amigo do prefeito, né? Amigo do gestor principal, então automaticamente ele está lá descansando e tem um contratado fazendo a função dele. Isso, para o Sinteal, é certo? Como é que funciona esse sistema? Somos totalmente contra, inclusive... Vocês podem automaticamente pegar isso aí, denunciar? Como é que funciona essa situação? Se chegar até ao Sinteal, denúncia de que tem alguém sem trabalhar, a gente encaminha a pessoa para o Ministério Público. Essa pessoa está trabalhar, convida o prefeito a dizer, ou tirar ele do Fundeb. Eu, na minha opinião, enquanto cidadão, o correto é ele trabalhar. Mas se o prefeito quer pagar para deixar ele em casa, um prefeito qualquer, e quiser pagar do RPM, do dinheiro do salário dele, é uma questão dele. Agora, a gente não pede para dizer assim, tira ele do Fundeb, deixa ele em casa. Não, pode ele para trabalhar. Ou peça para ele sair, se ele não está apto, saia peça licença. Agora ficar onerando a folha, recebendo do Fundeb, tirando o direito do outro trabalhador, nós somos contra. Aí a Unicef, mas você está caça as bruxas? Não. Porque se eu concordar com Maria e Antônio, que está em casa em trabalhar, recebendo do Fundeb, eu estou concordando que o prefeito está tirando do meu reajuste, do reajuste do outro que está em casa trabalhando, para pagar aquele que está trabalhar. Então eu estou sendo tão desonesto quanto. É assim? Sem dúvida. Não tenho nada de caçar os que são meus amigos, são meus companheiros de trabalho, sim, mas se estiver errado, nós temos que trabalhar com a certeza de que nós somos funcionário público e temos que dar exemplo. O dinheiro é público, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do vereador. O dinheiro é da contribuição dos impostos que vocês pagam diariamente e que eu também pago. Mas então é injusto eu estar em casa sem trabalhar
falando que tem político A em Brasília que é corrupto, falando que o fulano é corrupto, que foi preso, mas eu estou fazendo igual, estou recebendo dinheiro público do suor do trabalhador do Brasil, como salário meu, mas eu não estou contribuindo com nada, então eu estou sendo o quê? Estou desonesto quanto ele. Sem dúvida. Então é muito fácil apontar os outros quando você é igual ao outro. Então, antes de apontar o outro, trabalhe, cumpra com o seu horário, ganhe seu salário digno, aí você pode descer o cacete, como se diz no popular, no outro que está fazendo a coisa errada. Sem isso, dúvida, né? é chover no molhado, né? É complicado, é complicado. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Fica à vontade. A pergunta é como é que funciona esse sistema, principalmente para os contratados? Chegou o fim de ano, os contratados ficam tudo com o coração na mão, as dívidas param, ninguém deve mais, e aquele que deve o cartão de crédito, como é que paga essa situação porque não vem o salário? Como é que funciona esse sistema? É muito complicado os contratados, por isso que a gente defende sempre o concurso, a estabilidade. A melhor coisa que acontece é você estar certo de que não vai perder o seu emprego. E isso acontece com concurso público. Mas tem gente que é contratado e é contra a nossa fala de concurso público. Porque eu não entendo. Então, a melhor coisa para o contratado é que alguém lute para que tenha um concurso e eu me torne concursado. Que aí eu não vou depender de ninguém, não vou precisar na cozinha de prefeito nenhum, nem de vereador, nem estar sabendo que em dezembro eu vou sair e volto em fevereiro ou março, se der certo. No caso, é 2 meses parado? O correto é assim, porque saíram no final de novembro. Os contratados de e-mail saíram no final de novembro e começo de dezembro. E as aulas voltam agora dia 19 de fevereiro. Então, mais ou menos, mais de 2 meses parado. Minha dívida fica congelada. Então, ou você não paga, ou você... Mas se você tiver a sorte de voltar. Se você não voltar, se fosse um concurso público, você não estaria. Você estaria em casa, mas estaria recebendo. No caso, existe a possibilidade daqueles que não são tão chegados com o gestor não voltar a trabalhar. Ou uma pessoa que não fez um bom trabalho, por exemplo, um contrato pode... Existe a possibilidade também de ele ser substituído? Legalmente, ele não tem nenhuma garantia de que vão voltar esse ano. Nenhum contratado. Entendi. É trabalho precário. você está ali, mas você pode entrar em fevereiro. É como se fosse voluntário. Isso. Quando for em março, você pode ser colocado para fora. Não tem garantia nenhuma. É um contrato precário. Por isso que a gente é totalmente contra a contratos e sim a concurso. E no máximo, não tendo que fazer concurso, fazer um PSS, processo seletivo seriado, que você faz uma prova e você tem a garantia de ficar pelo menos 1 ano ou 2 anos, igual a Arapiraca. Aí você não deve favor a política nenhum. Você tem garantido ali 1 ano ou 2 anos, pode ser. Esse PSS é como se... você faz uma prova normalmente. É como se fosse um concurso. Só que tem um período de vigência. 1 ano, 2 anos. Já também é assim, ou 3 anos. Mas Limoeiro e outros municípios não faz isso. Agora, por que não faz? Porque se você fizer... Isso aí, você me falando dessa forma, eu entendo como uma melhoria, como uma questão de segurança. Exatamente. E qualquer um pode entrar. No PSS Arapiraca tem pessoas, meus amigos de Taquarana passa, de Limoeiro, de Coité, de qualquer lugar. Você fez a prova, uma prova boa. Você passa, você não conhece nem quem é o prefeito nem o vereador. Você vai lá, assina o seu contrato de 1 ano, 2 anos, vai trabalhar. Acabou. Não importa. Se fizer isso em Limoeiro, você vai dar a possibilidade desse PSS no concurso de qualquer cidadão, independente de quem vota, entrar. E quando você faz o contrato sem esse PSS, você vai selecionar as pessoas que você quer que entre, que fiquem com você. Então, entende que vai ficar só as pessoas que comungam da sua fala, Então, por isso que a gente é totalmente contra esse tipo de contrato. Infelizmente acontece, só Arapiraca tem PSS e Craíbas, que o Ministério Público também entrou lá em Craíbas e pediu para fazer esse PSS, por conta disso. Os outros municípios ao redor todos fazem contrato, infelizmente, de gaveta do prefeito aos vereadores, e isso não é bom para a educação, não é bom para nada, nem é bom para o funcionário, porque eles ficam à mercê de perder a qualquer momento o contrato e as suas dívidas, como você bem falou. Então a gente luta para que Limoeiro e todos os outros municípios da regional aqui faça concurso público, que é a melhor forma de você garantir a estabilidade. Você que está hoje contratado, estudar para fazer o concurso, como já está... Abriu Canoa, vai ter concurso em Canoa, Feira Grande, vai ter também Giral e agora a Arapiraca está lançando para concurso também. Possibilidade de haver um concurso público no nosso município de Limoeiro de Alagoas. Pela quantidade de vagas já era para ter acontecido, de vaga contratada. Agora, se o prefeito vai fazer ou o Ministério Público vai entrar para cobrar isso, aí é a nossa vontade que ele faça. Ele cobra diariamente nas reuniões, só que até agora ele não sinalizou para concurso não. Nesse caso, ou o prefeito pode lançar o concurso público... Só o prefeito faz isso. Só o prefeito pode. Isso. Agora, o Ministério Público pode cobrar, fazer uma cobrança. Isso com algumas exigências que leve até o Ministério Público. Isso. Se alguém for lá, notificando, dizer que não tem, há muitos anos sem concurso, fazendo não tem muito contratado. E tem muitos anos mesmo. Eu acho que
2012 foi 2013 foi o concurso, né? Uma coisa de mais ou menos 10 anos de concurso. E ainda mais um concurso meio frajuto, né? Pouquíssimas vagas, né? E ainda mais já com pessoas indicadas, com pessoas indicadas. Será que teve isso? Será que teve? Eu não sei. São comentários, né? Que surgem e eu sempre digo, onde há fumaça tem fogo. Ou teve ou passou o fogo por ali, que teve a fumaça. Às vezes né? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é sempre bom, o concurso é maravilhoso para todo mundo. Eu sou adepto ao concurso, à escola pública, sempre fui isso. E sou fruto da escola pública. Nunca estudei em escola particular, não respeito quem gosta, quem defende, mas eu sempre estudei em escola pública e sou filho de escola pública. E estou aqui como professor, com o maior orgulho. E hoje faço direito. Maravilha, maravilha. Maravilha mesmo, de verdade. Eu posso dizer que comecei, sempre falo, me cobro sempre, comecei e tranquei serviços sociais. Eita. E pretendo voltar novamente, né? Porque as situações da vida às vezes nos obrigam a tomar decisões. Exatamente. Mas o assunto não é esse. Eu quero lhe agradecer pela sua presença. A gente que agradece. E quero deixar bem claro que a Voz do Povo, podcast A Voz do Povo, está à sua disposição. Eu espero que está à sua disposição. Que a gente tenha, assim, no bate-papo, ter esclarecido alguma coisa para o pessoal do Limoeiro, para que as pessoas levem para que essa fala venha a acender alguma coisa para melhorar Limoeiro na questão da educação, do pensar diferente, de se livrar daquilo que é como era sempre, de não posso falar, se eu falar eu vou ser prejudicado, assim tá bom, é melhor assim do que... Não, a gente tem que... a gente vive em evolução contínua. Se você consegue hoje fazer, mais ou menos você consegue fazer algo melhor para você e para quem você representa, para uma sociedade, você tem que fazer isso. Se você não fizer, você está sendo omisso. Então, o nosso trabalho é sempre para tentar melhorar a qualidade de vida de quem a gente acompanha. A cidade que a gente... eu não nasci em Limoeiro, eu moro em Limoeiro desde uns 8, 9 anos, mas me considero limoeirense. Mas eu tenho muito orgulho de Limoeiro, onde eu estudei a vida todinha, onde eu comecei a trabalhar e hoje me sinto feliz em Limoeiro. Tem algumas coisas que precisam melhorar, mas aí não depende só de mim. A nossa mulher está fazendo, a gente tenta mudar. Sem dúvida. Mas depende de um conjunto de tudo, não só políticos partidários, mas também da sociedade. E eu espero que a sociedade, quem está nos assistindo, veja que a gente está aqui para contribuir, mostrar a realidade. Não estamos aqui para falar de ninguém. Não pode alguma. Eu não pode para isso. E assim, se vier a melhorar, eu faço questão de vir e dizer, melhorou nisso, nisso, nisso. Pode melhorar mais? Pode, mas já melhorou nisso, nisso. Quer dizer, é esse o nosso objetivo enquanto cidadão de Limoeiro. Sou professor e assim, as pessoas veem nos professores uma liderança, algo a ser seguido, porque a gente, queira ou não queira, a gente é o ser pensante da coisa. Leva ao aluno a pensar, a sociedade vê a gente como exemplo, né, assim, então a gente não pode dar um exemplo negativo. Nós somos pessoas públicas quando passamos a ser funcionário público do município. Recebemos para ser servidor público. E servidor público não é para servir A ou B, é para servir todos. Todos. Igual. Isso mesmo. Igual, sem distinção. Porque fulaninho é filho de fulano, eu vou tratar bem com a educação. Fulaninho não é filho de... eu vou tratar... Não, nós temos que tratar bem todos, independente de quem é filho, de quem é parente, a classe social, religião, tudo, porque nós somos servidores públicos, nós temos que nunca esquecer disso. Mesmo o contratado, hoje de Limoeiro, de qualquer município, não é servidor do prefeito, é servidor do município, temporário, mas do município. O prefeito colocou, sim, deve fabular ou não sei, é a questão deles, politicamente falando, mas o servidor contratado, assim como eu efetivo, nós devemos obediência, nós devemos servir bem ao público, que quem nos paga o nosso salário. Não é o prefeito que paga o nosso salário. Sem dúvida. Então a gente agradece aqui, qualquer coisa, estamos à disposição para contribuir aqui em outro momento, se precisar. O que eu não entendo, Carlos Jorge, dentro da sua fala é que as pessoas sabem disso, que principalmente agora, ano 2024, ano político, pode ocorrer da gestão não ser mais a mesma, né? Ser trocada, porque existe uma política aí. Democracia é isso, né? Isso é democracia. E eu gosto muito, principalmente quando falo sobre democracia, porque as pessoas são livres para escolher ou em quem votar ou na melhor opção, né? Ou na melhor opção. No melhor, como que eu posso dizer? Na melhor pessoa para lhe representar, né? Para lhe representar. E agora, em 2024, eu espero que, somente hoje, a gente falando sobre a classe da educação, ou sobre a educação,
você desperte, você que é concursado, você que é contratado, desperte, porque pode acontecer uma mudança, porque o povo, às vezes, por mais que estão oprimidos, calados, hashtag cala a boca. Mas a democracia é isso, ninguém sabe, né? O que sai, né? Isso Democracia... é verdade. Então fica aí uma dica, desperte, acorde, acenda a luzinha aí que pode acontecer. E às vezes há uma mudança e vem um novo grupo, uma nova gestão, e essa nova gestão existe um grupo, existe pessoas, então existe uma mudança extraordinária e eu espero que você esteja dentro dessa mudança, porque quando você torce para um crescimento, uma cidade melhor, um desenvolvimento melhor, uma educação melhor, pode contar conosco, conte com o podcast A Voz do Povo, que está aí para ajudar aqueles que não têm voz a dar voz. E eu quero literalmente pedir para o Carlos Jorge hoje como diretor ou presidente do Sinteal, dar uma palavra de edificação, principalmente para a sua classe de educação. E se hoje você fosse literalmente assim, abrir a boca e dizer, olha, não dá aquele chacoalhão ou aquele beliscão desperta, mas dê uma palavra de motivação aí, olhando para essa câmera aqui. Mas assim, a gente que, eu digo todos os dias, eu gosto de sempre fazer vídeo, colocar nos grupos, nas cidades que acompanham, que o que o funcionário precisar, a gente está aqui para tentar ajudar. A gente não consegue avançar sempre, porque não depende só da gente, depende de um conjunto de fatores, mas para você que é professor, de qualquer área da educação, sinta-se todos abraçados pelo Sinteal, saiba que estão aqui diretores amigos de vocês, que sempre vai estar do lado do trabalhador. Não estamos contra nenhum prefeito, pelo contrário, se o prefeito estiver do lado do seu lado, nós estamos todos juntos. Se o prefeito estiver contra você, nós estamos a favor de vocês, porque nós, trabalhadores, nos representamos um com o outro, somos iguais. Só estamos aqui com cargo, momentaneamente, mas que eu vou passar de aula próximo mês, normalmente, trabalhar todos os dias. Então, eu sou igual a você, um trabalhador. O que acontece? Unidos, nós vamos avançar. Se a gente ficar disperso, separados um do outro, quem avança é o prefeito. E nem sempre o prefeito e o governador avançam com bondade para o trabalhador. Poucos fazem isso. A maioria, infelizmente, só pensa neles, na prefeitura, e como contratar mais gente para poder ter mais votos. Infelizmente, essa é a realidade. Então, se a gente, trabalhador, puder estar cada vez mais junto na luta por direito, melhor é para toda a classe trabalhadora e para a educação que a gente faz com maior orgulho para o filho do trabalhador. Conte conosco sempre. Tá aí, meu povo, a fala do nosso amigo Carlos Jorge, como diretor, presidente do Sinteal. E eu quero literalmente lhe agradecer de verdade, em passar essas informações para a nossa população, principalmente para as pessoas que não têm esse conhecimento e às vezes até tem o acesso, mas não quer ter esse conhecimento. Dá trabalho. Pesquisar. Dá um pouquinho de trabalho. E confesso para você que se você está surpreso, eu também estou surpreso, principalmente com a quantidade, com o valor a qual foi citado aqui. Isso é algo exorbitante, mas assim, vamos trabalhar para que as coisas melhorem, para que o nosso município realmente venha literalmente ter pessoas trabalhando com mais dedicação, que realmente as coisas venham acontecer da forma clara e correta e certa, não é isso? E que o próximo agora rateio venha... Chegue logo que seja pago. Porque a gente precisa pagar umas continhas que estão meio atrasadas. E todo mundo quer, não é isso? Obrigado. Viu? Então é isso aí, meu povo. Finalizando aí mais um episódio. E eu quero literalmente lhe dizer que se você tem uma dúvida, se você literalmente tem aquela perguntinha aí, quietinho por trás dos bastidores, me chame lá no direct. Eu não vou literalmente falar quem você é, mas me chame no direct, que eu vou pegar essa pergunta e literalmente passar para o nosso amigo Carlos Jorge para ver se ele nos responde e a gente passa aqui no próximo episódio. Ou se vocês quiserem novamente um novo episódio com o Carlos Jorge, deixe lá sua pergunta, deixe lá seu comentário. Tamo junto e misturado. E uma das coisas que eu não posso deixar de citar é alguns patrocinadores, né, que estão aí nos ajudando a manter isso aqui, né? Vai estar passando aqui na tela. Isso aí você já sabe, né?
Seja um patrocinador, faça o Pix. Demore não, viu? Que a gente precisa. Top Pharma, nossa amiga Nésia ali. O Peleve. Farmácia top de linha. Passe lá, viu? Não deixe de comprar remédio. Bem limpo. Meu amigo aqui em Arapiraca. Se você quer sua casa limpa, olha, vá na Bem Limpo, viu? Ame Gráfica. Solução visual. Nada mais, nada menos do que a minha pessoa. WL Rifas ali da Taquara, na região, em região, estão literalmente crescendo e botando algumas pessoas para se tornar algo extraordinário. Aí, nosso amigo Marcelo, ex-prefeito da cidade, a gente citou ele, Muda Mundo, viveram algo extraordinário. Eu sempre falo, meu amigo Nego da Rua da Areia, não posso deixar de falar, nosso patrocinador aí forte, é algo top, top, top. Eu já tenho como parar ali no Mundo a Mundo, novamente, rapidinho. Vamos passar aqui. Quando você chegar no Mundo a Mundo, você pare ali. Que eu tenho algo para falar. Nosso amigo Marcelo. Não se preocupa não, eu vivo assim mesmo, viu? Mundo a Mundo. Adesivo Faustão, né? Ela vive assim. Eu vivo assim. Olha, eu fui no viveiro, algo extraordinário. Se você precisar de frutas ou frutífera lá, plantas frutíferas, manga, acerola, goiaba, aquelas plantas bonitas com aquelas flores bonitas, vá no viveiro Muda Mundo. Pode ter certeza que ele vai mudar seu mundo lá, porque tem algo extraordinário mesmo. Conheci ali o viveiro, gostei, algo extraordinário. Rapaz, tem uma estufa lá que o calor é extraordinário. Nunca pensei que a planta conseguisse sobreviver num calor daquele, viu? Vai lá, tira a sua curiosidade, passe lá, dê uma passadinha de verdade, entre em contato, entre aí no Instagram do Viveiro Muda Mundo, que pode ter certeza que se você precisa, você tem uma pequena chácara, precisa daquelas frutíferas, coqueiro e etc. Lá tem tudo para lhe atender, viu? Da melhor forma possível. Bem limpo, por gentileza. O Jean aqui é extraordinário. Meu câmera aqui, por trás dos bastidores, é top. Quem trabalha é ele, né? É, quem trabalha é ele. A gente aqui só abre a boca e fala, viu? Rapidinho, rapidinho, bem limpo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Carlos Jorge logo logo volta novamente, eu espero, viu? Quem sabe, com a boa notícia de rateio, né? Será que vem esse rateio? Vamos ver, né? Esse rateio, quando vem assim, acontece como? É repassado literalmente? Tá previsto para chegar quando, assim, esse rateio? Não sei, o prefeito disse logo, né? Então a gente tá aguardando esse ano, eu acho ainda. Deve sair. Esse ano, né? Não tem mês, né? Nem Não. data, né? É esse ano. O governo federal que paga. Ah, entendi. Então isso aí, eu pedi para voltar na Bem Limpo, porque você é um parceiro, amigo. Todo o material que você precisar para limpeza, desde do limpar o banheiro até lavar as telhas, vá na Bem Limpo que você encontra, viu? Tudo, e com qualidade. Eles fazem entrega para mercados, mercadinhos, em outras cidades. Entre em contato aí com o representante Erinaldo Silva, tá aí o contato. Não perca tempo, viu? Não perca tempo, vá lá e tamo junto e misturado. Meu povo, chegando ao fim. E é isso aí, eu quero lhe agradecer por participar conosco aqui desse bate-papo com o Carlos Jorge. Valeu, até mais. Tamo junto e misturado, viu?